Este corpo é tentado constantemente a pecar contra o Senhor, mas nós temos uma certeza que encoraja e fortalece cada decisão que temos. Nós somos morada do Espírito Santo. É interessante, apesar de sermos unidos e firmados na mesma rocha, enraizados na mesma rocha, observe que nesse texto, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos morada do Espírito Santo, ele fala isso no singular. Ou seja, nós individualmente somos templos e moradas do Espírito Santo, onde as nossas ações declamam quem é Deus. Que coisa impressionante! Você é morada do Espírito Santo. Isso ajuda você a cuidar bem de você mesmo, a se alimentar bem, a descansar bem, a ser produtivo, a tudo que você vai fazer, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você vai estudar para a glória de Deus. Você vai trabalhar para a glória de Deus. Você cuida de criança para a glória de Deus. Você faz um sermão, faz sermão para a glória de Deus. Você faz um estudo para a glória de Deus. Você exerce a medicina, você exerce a medicina para a glória de Deus. Você é empresário para a glória de Deus. É funcionário público para a glória de Deus. Não há nenhuma opção de dizer eu faço isso só para mim mesmo, isoladamente, completamente isolado, não tem nada a ver com Deus. Nós temos essa certeza, e é um encorajamento singular para cada um de nós vivermos neste mundo lutando contra o pecado. A igreja é uma nova criação. Agora, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre essa nova criação. Nós nos tornamos desta nova criação. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O desejo do cristão agora é glorificar a Deus em absolutamente tudo, bem diferente do nosso coração de outrora, quando procurávamos agradar a nossa própria vontade. Quando Cristo abre os nossos olhos, nós passamos a desejá-lo ardentemente. As escamas saem dos nossos olhos, aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que não veja Cristo ser resplandecido diante deles. Era o que éramos, era a nossa maneira de proceder, éramos cegos, não víamos, estava tapado diante dos nossos olhos, e aí então Deus vai abrindo os nossos olhos para contemplarmos a verdade do Evangelho, e agora nós somos novas criaturas, somos pessoas que possuem novos hábitos, somos pessoas que possuem uma maneira completamente distinta de viver. Também somos chamados de servos santificados. A igreja é, portanto, composta de servos santificados. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 22, vai tratar desta implicação importante do que é uma igreja unida, de uma igreja que está sob o mesmo firmamento, submissa a este líder amoroso, que graciosamente cuida dela. A igreja é composta de servos santificados. Romanos capítulo 6, versículo 22.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Qual é o salário do pecado? A morte. Qual é o fruto de sermos servos de Deus? Santificação e vida eterna. Quando você é santificado, querido irmão, você é separado do pecado para Deus. Você é totalmente dele. Você pertence a ele. O salário do pecado traz vergonha. O fruto da justiça traz alegria e paz. Você consegue vislumbrar a alegria, mesmo que não seja palpável diante dos nossos olhos? O que mais a gente está vendo nos nossos últimos dias? Parece que não para de chegar notícia para a gente que tem gente morrendo. Ou está na UTI ou está nas últimas. O que isso me faz lembrar? Que nós estamos vivendo num mundo pecaminoso. Qual é o resultado deste mundo pecaminoso? A morte. Porque nós somos os únicos que podemos ter, de fato, uma percepção do que está acontecendo no mundo. Porque nós cremos na Bíblia. E cremos num Deus único que fez todas as coisas a partir do nada e o homem para a glória dele. Porém, o homem desejou seguir o seu próprio coração, abandonando a Deus, e assim sofre uma consequência terrível. Somente você, crente em Cristo, pode ter de fato um encorajamento diante do caos à sua volta. Somente você sabe que o fruto de se tornar um servo de Deus é a vida eterna. Aquilo que não foi conquistado por Adão no jardim do Éden, ele tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida ao seu lado, uma comunicando vida eterna, a outra comunicando morte eterna, porque em Gênesis capítulo 2, versículo 16, o Senhor diz a Adão: Adão, se você comer deste fruto, certamente você morrerá. E ele morre. Seus olhos se abrem, agora ele tem noção da sua vergonha, ele tenta se esconder e costura sobre si folhas de figueira para impedir a sua nudez, como se isso lhe protegesse de algo. Mas a gente percebe que toda obra humana, ela não prevalece, ela definha. Adão perdeu o privilégio diante dele de conquistar a vida eterna. Cristo Jesus não estava num jardim, Cristo Jesus passou por um deserto. Cristo Jesus não teve um local de delícias para ser tentado por Satanás, mas ele foi tentado das maneiras mais horríveis no deserto e foi levado à cruz do Calvário. E na cruz do Calvário ele recebe a oportunidade voluntariamente de substituirmos, para que não fôssemos nós que recebêssemos a justiça. O que ele nos dá? Ele nos dá a vida eterna. Ele morre no nosso lugar, ele morre a nossa morte eterna, para que nós recebêssemos a vida eterna dele. E o que nos faz confiantes? A sua ressurreição. Todos os domingos nós comemoramos Natal e ressurreição de Cristo. Todos os domingos, nós não comemoramos uma única vez no ano. Não, nós comemoramos todos os domingos. Por que nós não comemoramos dias santos? Porque nós comemoramos todos os domingos. A Igreja de Cristo comemora o nascimento, morte e ressurreição de Cristo 56 vezes por ano. Nesses últimos dias temos sido privados disso, mas nós comemoramos 56 vezes no dia do Senhor, nascimento, morte e ressurreição.
Isso o que nos torna servos santificados nele. E por fim, queridos irmãos, a igreja também ela é reunida nos filhos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, nós vemos o apóstolo João descrever sobre como nós somos chamados, como nós somos encontrados, como podemos ser encontrados chamados filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando pelo Espírito Santo recebemos o poder de ver a Cristo como o bem mais valioso e o único que poderia aplacar a ira de Deus em nosso lugar, recebendo o pecado sobre si, para que ele pudesse reverter a sua santidade para nós, nós somos tornados filhos de Deus. Satanás, ele quer destruir a unidade da igreja, porque ele quer destruir a unidade que temos em Cristo. Mas pelo poder do seu Santo Espírito, a igreja permanecerá. O Senhor Jesus Cristo diz: aquele que o Pai enviar a mim, ninguém arrebatará das minhas mãos. Porque eu posso ser confiante na unidade da igreja, porque eu sou confiante nas palavras de Jesus. O Senhor Jesus deu a palavra dele de que nós que cremos nele, ninguém tiraria do seu poder. Oremos ao Senhor em gratidão por este santo privilégio de saber que Ele cuida de nós. Pai Santo, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Neste momento onde nós nos reunimos para aprender um pouco mais da Tua palavra e vislumbrarmos o quanto o Senhor é glorioso em cuidar do seu povo, o quanto o Senhor é glorioso em trazer o seu povo diante de tantos desafios, diante de tantos problemas. Nós somos guardados por Ti. O diabo tenta fragmentar, criar rupturas. Ó Deus, tenta destroçar a Tua igreja, desnorteá-la, mas nós temos a plena confiança do Seu cuidado, do Seu zelo para com cada um de nós. Somos os Teus servos, somos os Teus filhos, somos morada do Senhor. Nós somos santificados, bênçãos são concedidas a nós, e o que nós temos a Ti, Senhor, é gratidão. Gratidão por esse privilégio, e nós Te oramos, fortalece-nos, bendito Senhor, para que nós lutemos sempre pela unidade, para que nós não venhamos a ser fragmentados, para que de maneira desnecessária, mas que venhamos nos fortalecer, crescendo mutuamente, unidos, sempre com este propósito de glorificarmos o Teu santo nome. Ó bendito Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos, clamando a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.